Olá, doutores! Tudo bem? Eu sou o professor Lucas Gonçalves, aqui do 3D Concursos. E olha só, hoje eu venho aqui trazer uma dica para você do YouTube, para você que me segue. Se você não segue ainda, clique aí embaixo, né? Aperta no curtir, no seguir, mande seu comentário, né? Diga sua dúvida, que eu e toda a nossa equipe do 3D Concursos estaremos sempre aqui para te auxiliar, para te ajudar. E hoje eu resolvi trazer um assunto muito bacana, um assunto que é cobrado com muita frequência pelos examinadores mais exigentes deste país, que é o assunto lá do verbo impessoal. É isso mesmo, do sujeito inexistente. Veja comigo na tela, olhe lá, por favor. Aqui eu trouxe para você já o sujeito inexistente, que ele ocorrerá lá com os chamados verbos impessoais ou com verbos que indiquem fenômenos naturais, que no frigir dos ovos chamamos de verbos impessoais. E aí o detalhe legal, eu quero falar do verbo haver, porque é o verbo haver que mais observamos em provas. Se o verbo haver, você identificou o cara, o verbo haver, esse cara, estiver no sentido, tá? Tem que lembrar disso aqui. Estiver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, identificou lá o verbo haver. O verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer? Então, sem medo de ser feliz, você afirmará para mim que o verbo haver é verbo impessoal. Se é verbo impessoal, você dirá também que necessariamente esse cara ficará na terceira pessoa do singular. E lógico, o sujeito dele nós chamamos de sujeito, que como já está aí na tela, sujeito inexistente. Muito bem. Como diria lá Arnaldo César Coelho, a regra é clara. O verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer é impessoal, terceira pessoa do singular e o sujeito dele é inexistente. Veja o contexto que eu coloquei a seguir para você. Eu digo lá, havia várias características genéticas. Veja, o verbo haver está no sentido de existir, ocorrer, acontecer? Está, professor. Então ele é impessoal. Se ele é impessoal, é terceira pessoa do singular. Sujeito é um sujeito inexistente. E havia alguma coisa, ó. Havia algo. Várias características genéticas. Então, verbo transitivo direto, várias características genéticas, objeto direto. Acontece aqui, meu querido aluno, que o examinador vai pedir para você substituir o verbo haver, no caso havia, pelo verbo existir. Veja, se deveria ser feito exatamente da seguinte maneira. Existia várias características genéticas. Assim mesmo, existia várias características genéticas. E aí? Bom, aí tem um detalhe. O verbo haver é impessoal. Olha aqui ó, o detalhe. Verbo haver é impessoal. Já o verbo existir, ele é pessoal. Aquilo que você tinha como objeto direto deixa de ser objeto e passa a ser o seu sujeito. Ou seja, sujeito está no plural, várias características genéticas. Então, deveria o verbo também estar no plural. Existiam várias características genéticas. E o verbo existir aqui é o verbo impessoal. Pronto. Verbo haver, quando impessoal, terceira pessoa do singular. Já o verbo existir, necessariamente concordará com o sujeito a que se refere. Tudo bem? Então, olha aqui para mim, por favor. Essa foi a nossa dica de língua portuguesa em relação ao verbo haver, que é um verbo muito tranquilo, mas lógico, requer um cuidado. Se você quiser mais dicas, continue nos acompanhando aqui no canal. Nós sempre enviaremos boas dicas de língua portuguesa para você. Aquele abraço e fiquem com Deus. Até mais.